Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Neste vídeo vou trazer algumas informações sobre a possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos. Afinal, quando isso começou no Brasil? Quais são os argumentos a favor e contra essa possibilidade? Em que países da América Latina e do mundo se adota esse meio de coerção? Qual é o maior período em que um devedor de pensão já ficou preso? Vou responder estas e outras questões. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica comigo. O que me motivou a fazer este vídeo foi um comentário deixado aqui no meu canal por um homem, uma pessoa que infelizmente não se identificou. O comentário é o seguinte: isso mais atrapalha a criança do que ajuda, porque preso ninguém paga conta. Esse comentário, embora simples, convida a uma reflexão. Afinal, a prisão civil do devedor de pensão alimentícia ajuda ou não os filhos dessa pessoa? Antes de dar a minha opinião sobre o tema, penso que é importante um pouco de contexto histórico. No Brasil, a primeira lei que previu expressamente a obrigatoriedade do pagamento de pensão alimentícia pelos pais aos filhos foi o Código Civil de 1916. O tema era tratado no artigo 397 daquele código. Contudo, mesmo no tempo do Império, quando ainda vigoravam aqui no Brasil algumas das leis portuguesas, entre elas as ordenações filipinas, já existia a obrigação legal do pai pagar alimentos aos filhos e à sua esposa. Claro que se havia uma obrigação, havia também consequências para aqueles que não a cumprissem. Entre elas, a possibilidade de prisão civil do devedor, mesmo no tempo do Império, embora de ocorrência mais rara e com um fundamento diverso. Daí podemos ver como essa é uma tradição muito antiga. Contudo, a primeira lei que trouxe expressamente a possibilidade de prisão do devedor de alimentos foi o Código de Processo Civil de 1939. O tema era tratado no artigo 733. Em resumo, a obrigação de pagar pensão alimentícia e a possibilidade de prisão civil do inadimplente é uma longa e antiga tradição no Brasil, sendo que o mesmo acontece na grande maioria dos países do mundo. Por exemplo, esta possibilidade existe atualmente em todos os países da América Latina, assim como nos Estados Unidos e Canadá. Na Europa, existe um pequeno grupo de países onde ela não é possível, entre eles a Finlândia, Suécia, Dinamarca e Noruega. Nestes países, se os pais não cumprem com suas obrigações, veja, existe a obrigação, o próprio Estado paga, adianta o valor e cobra dos pais. Contudo, sem prisão civil. De outro lado, há países no mundo que eu acho melhor não nomear, em que a punição ao inadimplente de pensão vai além da prisão, podendo até mesmo chegar a castigos físicos. Um dos países mais rigorosos do mundo nesse tema é os Estados Unidos da América. Embora a possibilidade de prisão por não pagamento da pensão seja, de certa forma, indireta, ou seja, quando um dos pais não paga a pensão, o credor vai à justiça pedindo o cumprimento. Então, um juiz chama o devedor e ordena que ele pague. Se entender, claro, que ele tem condições de fazê-los. Se mesmo diante da ordem judicial o obrigado não cumpre, ou seja, não paga, ele então
pode ser preso por desacato, ou seja, ele é preso por desobedecer uma ordem judicial, normalmente sem prazo definido. Essa forma diferente de aplicar a prisão por inadimplência da pensão possibilita que os devedores de alimentos naquele país fiquem meses e até anos presos por não pagar pensão. O caso mais conhecido é de um homem que ficou preso por 14 anos. Isso mesmo, você ouviu direito. Ele ficou preso por 14 anos por não pagar pensão. O impasse era que o juiz entendia que ele tinha condições de pagar a dívida e se recusava apenas por teimosia. Ou seja, ele podia sair quando quisesse, se pagasse. Ele não pagou e ficou preso por 14 anos, sendo solto finalmente porque o juiz chegou à conclusão que a prisão havia cumprido o seu propósito coercitivo máximo e a partir daquele ponto havia se tornado uma punição sem propósito prático. Ele ficou preso 14 anos e não pagou. No Brasil, o prazo máximo de prisão por não pagamento de pensão alimentícia é de até 3 meses. Contudo, o devedor de alimentos pode ser preso várias vezes, se continuar inadimplente. Há notícias de homens que, somando-se o tempo de prisões sucessivas, ficaram bem mais de 2 anos presos. Os principais argumentos a favor da prisão por inadimplemento da obrigação de pagar alimento aos filhos são os seguintes. Primeiro, é a medida mais eficaz para compelir o devedor, o mal pagador, ou seja, aquele que tem condições de pagar, mas se recusa a cumprir a obrigação. A ameaça da perda da liberdade tem um poder psicológico muito forte. Segundo, a pensão visa garantir a sobrevivência, a saúde e a dignidade do credor, geralmente crianças, idosos ou pessoas doentes. Diante do conflito entre o direito à liberdade do devedor e o direito à vida do credor, prepondera este último. Terceiro, a prisão não é pelo não pagamento de uma dívida comum, mas por descumprir um dever personalíssimo de solidariedade familiar e humana. Não se pune a pobreza, pune-se a vontade contrária ao direito. Quarto, a própria Constituição Federal, no seu artigo 5º 67, empresta legitimidade à medida, vez que ao proibir a prisão por dívidas, abre uma exceção expressa, qual seja a possibilidade de prisão do devedor de alimentos. De outro lado, os pensadores que são contra a prisão por dívida de pensão argumentam, primeiro, que a prisão é inútil e injusta. Se o devedor realmente não possui condições econômicas de pagar, nesses casos, a prisão apenas agrava sua situação, pois ele não conseguirá trabalhar para gerar renda e quitar a sua dívida. Segundo, para alguns, prender alguém por uma obrigação de natureza patrimonial, ainda que alimentar, é uma afronta à dignidade e é uma medida desproporcional, caracterizando um sistema prisional por dívidas. Terceiro, a prisão é uma solução paliativa que não resolve o problema de fundo, que é a garantia do sustento. Defende-se que outros mecanismos seriam mais eficazes, como a penhora de bens, bloqueio de contas e retenção de valores na folha de pagamento. E principalmente uma rede de proteção social estatal mais robustas. Quarto, críticos ainda argumentam que a medida acaba atingindo principalmente os devedores de baixa renda,
que não conseguem se esquivar do sistema, enquanto devedores mais abastados encontram meios de proteger ou ocultar os seus bens. Bem, depois de colocar todos os aspectos da questão, vou dar a minha opinião. Como defensor público, atuei em milhares, literalmente milhares, de processos de execuções de alimento, onde principalmente os homens não mostravam qualquer compromisso ou interesse em ajudar no sustento de seus filhos. Muito, viu? Muito mesmo, mas muito raramente a questão envolvia incapacidade para o trabalho do devedor. Na grande maioria dos casos, o homem simplesmente não se esforçava para conseguir sustentar os seus filhos, ou ele constituía uma outra família sem pensar nas obrigações que já tinha com os filhos de um relacionamento anterior. Então, pela minha experiência, sim, a ameaça de prisão civil é fundamental para que a mãe consiga efetivamente receber alguma ajuda da grande maioria dos pais. Lembro, no entanto, que o juiz nunca, mas nunca mesmo, está obrigado a decretar a prisão quando o homem é citado numa execução de alimentos. Ele tem o direito de apresentar as suas justificativas ao juiz pelo não pagamento das suas obrigações. Se o juiz entender que ele de fato vem tentando efetivamente cumpri-las, sendo impedido por forças maiores que a sua capacidade, o juiz pode dar o inadimplemento por justificado e afastar o pedido de prisão. Ou seja, em nenhum dos casos, a prisão civil é automática, cabendo sempre ao juiz analisar as circunstâncias que envolvem o não pagamento. E você? O que pensa do assunto? Qual é a sua opinião sobre esta questão? Você é a favor ou contra a possibilidade da prisão civil quando o homem está inadimplente com as suas obrigações em face dos filhos? Use aqui o espaço dos comentários para dar a sua opinião, para nos contar a sua história. Você, homem que já foi preso, nos conte por que você foi preso, Se você realmente não estava se esforçando para pagar, se você estava doente, conte. Vamos compartilhar as nossas experiências para que possamos todos aprender um pouco sobre esse importante assunto. E é claro, se você ficou comigo até aqui, não posso perder a oportunidade de pedir o seu apoio aqui no meu canal. Eu sou defensor público aposentado, estou aqui compartilhando gratuitamente o meu conhecimento, tentando ajudar um pouco as pessoas, tentando ficar em contato com esse mundo jurídico. Então, você às vezes está aqui vendo meu vídeo, gostou, não gostou, nem é inscrito. Então, tem um botãozinho vermelho aí, aperta o botãozinho, aperta lá o sininho para você receber intimação, para me apoiar nesse trabalho, para que eu possa continuar fazendo. E é claro, não deixe também de deixar o seu like. E caso você tenha alguém que tem interesse nesse assunto, que pode ganhar ouvindo o que eu disse aqui sobre esse assunto, não deixe de compartilhar com esse amigo, com esse familiar que você acha que pode se beneficiar ao ouvir o que eu disse aqui, tá bom? Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.